Você acredita em coincidências? Já sentiu que um simples plantão comum poderia mudar tudo? Eu já atendi artistas, políticos e até ex-presidiários. Mas aquele homem que entrou pela porta da UTI naquela tarde fria de julho, ele carregava algo a mais. Não era fama nem riqueza. Era um olhar, um vazio e um segredo. Ele parecia tranquilo, mesmo sentindo dor. Tinha um ar que você não vê em pacientes comuns, e por isso me chamou a atenção. Era um caso como o do Edu Guedes, mesmo tipo de dor, mesmo diagnóstico, até o mesmo hospital. Mas quem era ele, afinal? Por que aquele homem sabia tanto sobre o próprio corpo e sobre os médicos que iam atendê-lo? Havia algo estranho nos exames, algo que só percebi horas depois. E o mais perturbador, antes mesmo da cirurgia, ele me disse que algo muito maior seria revelado naquela mesa de operação. Algo que envolvia mais do que rins ou pâncreas, que envolvia o passado. Ele entrou sentindo dores intensas, como as de uma crise renal aguda. Os exames mostravam uma pedra de 1,6 centímetros e um nódulo no pâncreas, exatamente como o caso do Edu Guedes. Mas os batimentos cardíacos estavam baixos demais para a dor que ele dizia sentir. Não era normal. Enquanto preparávamos a cirurgia, ele me olhou e disse: "Já estive aqui antes, mas ninguém lembra." Como assim? Nunca tínhamos atendido ele antes. O nome nos registros era novo. Mas o modo como caminhava pelos corredores, como se já conhecesse tudo, me deixou intrigada. Ele evitava contato com outros pacientes e, em um momento, ao passar pelo espelho da recepção, desviou o olhar como se não quisesse se ver. Nessa hora, um técnico da enfermagem me chamou. "Ivana, você viu isso no exame dele?" Era algo pequeno, um detalhe quase imperceptível. Mas ali começava a se revelar a parte mais assustadora da história. Durante a preparação para a cirurgia, algo inusitado aconteceu. Os monitores começaram a falhar. Luzes do centro cirúrgico piscaram como se houvesse um curto. Nenhum problema elétrico foi identificado. O anestesista chegou a hesitar. "Essa energia aqui tá estranha, Ivana." Eu concordei em silêncio. Na sala, antes da sedação total, o paciente olhou diretamente para mim e sussurrou: "Depois disso, você vai lembrar." Aquilo me arrepiou. Eu não sabia do que ele falava. A cirurgia transcorreu como previsto, mas durante a retirada do tumor, houve um momento de parada breve, apenas 5 segundos. Foi o suficiente para o monitor registrar uma sequência de sinais cardíacos invertidos, como se o coração tivesse voltado no tempo. O cirurgião achou que era falha do aparelho, mas o que vimos depois nas imagens da laparoscopia mudaria tudo. E o mais estranho, o paciente acordou sorrindo. No dia seguinte, fomos checar a recuperação. O paciente estava calmo, falando pouco. Disse que a parte difícil viria depois e deixou um caderno ao lado da cama, um diário com anotações feitas à mão, mas com datas de 2003. E o mais chocante, havia um trecho descrevendo uma cirurgia idêntica à que ele acabara de fazer. Mesmo procedimento, mesmo médico, mesmo hospital. Mas o nome do paciente não era o dele, era outro. Um homem que, segundo registros, havia morrido há 22 anos. Eu li aquele trecho 3 vezes, tentando entender. As caligrafias eram iguais, a mesma assinatura. Eu perguntei a ele sobre isso, e ele respondeu: "Você não vai acreditar agora, mas vai lembrar. Você estava aqui naquele dia." Eu comecei a sentir calafrios, porque, de fato, eu estava em plantão naquela data, mas nunca me lembraria de alguém com aquele nome. Ou teria. Naquela noite, sonhei com um corredor vazio, um paciente sendo empurrado em uma maca, e eu correndo atrás. Não era um sonho comum. Era uma lembrança. Acordei suando, com o som do monitor cardíaco ainda nos ouvidos. Fui até o hospital antes do turno, pedi acesso aos arquivos antigos, aos prontuários de 2003. E lá estava: cirurgia pancreática,
mesmo perfil clínico, mesmo nome do médico. Mas uma coisa me paralisou. Entre os nomes da equipe de apoio, estava um meu. E sim, eu havia assinado, mas não lembrava de nada daquilo. Voltei até o paciente e ele me olhou com serenidade e disse: "Agora você começa a entender. Não é só sobre mim, é sobre você também." Foi aí que ele me mostrou uma cicatriz, idêntica à que ele tinha nos registros de 2003. Como era possível? Fiquei obcecada. Comecei a investigar mais. O médico que assinou a cirurgia antiga, Dr. Rezende, ainda trabalha conosco. Mas isso não é o estranho. O estranho é que ele não mudou. Mesmo rosto, mesmo jeito, mesmo olhar. 22 anos se passaram e ele aparenta no máximo ter envelhecido 3. Conversei com uma colega da época e ela confirmou. Acho que ele faz algum tratamento secreto ou algo assim. Mas a verdade me parecia mais absurda. Voltei ao paciente e perguntei: "Você conhece o Dr. Rezende há quanto tempo?" Ele respondeu: "Desde antes de nascer." Aquilo me perturbou. E ele acrescentou: "Esse hospital guarda segredos, e você faz parte deles." Decidi investigar o hospital por dentro. Fui ao subsolo, onde, segundo boatos, existiam salas desativadas. Encontrei uma porta com tranca antiga. Ao arrombá-la, entrei em uma sala de cirurgia, coberta de pó. Mas lá dentro, um detalhe me fez congelar: um mural com fotos antigas de equipes médicas. Em uma delas, eu estava lá, jovem, com menos de 30 anos, ao lado do Dr. Rezende. Só que essa foto datava de 1981. Eu não era nascida em 1981. Era impossível. Ou não era? Voltei ao paciente e ele disse: "Você morreu ali, em 2003, mas não foi esquecida, foi reiniciada." Ele falou de uma experiência chamada transição temporal assistida, algo que jamais ouvi falar. Disse que alguns pacientes, quando cruzam o limiar entre a vida e a morte em certos momentos, voltam com acesso a lembranças, a pessoas, a vidas que se repetem, e que alguns médicos, como Rezende, escolhem quem pode voltar. Ele mesmo já tinha voltado várias vezes. E agora era minha vez de lembrar quem eu realmente era e por que eu nunca deveria ter esquecido. O paciente me chamou à noite. Disse que ia partir. Não porque estava doente, mas porque tinha cumprido o ciclo. Ele me entregou um envelope lacrado. Disse que se eu abrisse, saberia toda a verdade, mas que só deveria abrir se estivesse pronta para não voltar atrás. Fiquei com o envelope no bolso a noite inteira. E à meia-noite, ele desapareceu. Os monitores registraram um último batimento, mas o corpo nunca foi encontrado. Só o lençol vazio e um relógio quebrado, marcando 03h33. Demorei uma semana para abrir. Dentro, uma carta escrita à mão. Era minha letra, minha assinatura. E a data era de 2003. Se você está lendo isso, é porque voltou. Lembre-se, o que está acontecendo com o Edu Guedes pode ser só o começo. Eu nunca mais fui a mesma. Mas agora entendo. Algumas dores salvam vidas. Algumas pedras nos rins mostram tumores ocultos. E alguns pacientes mostram quem você era antes de esquecer. E você? Já sentiu que estava revivendo algo que não devia lembrar? Já teve a sensação de já ter vivido o que está vivendo agora? Comente aqui embaixo, eu quero ler a sua história. E se essa história mexeu com você, se inscreva no canal Relatos da Enfermaria e ative o sino. Tem muito mais para ser contado e lembrado.